Oi, Kênia, bom dia, amada. Tudo bem? Esperar só mais um minutinho, tá? Pra todo mundo entrar. Mas a live vai ficar gravada do mesmo jeito, vai ficar aqui no Instagram. Oi, Gisele, bom dia. Bom dia, Arthur. Acabei de chegar da academia, mas não mudei os horários. Bom dia, Gisele. Bom dia, Kênia. Vou esperar só mais um minuto. Bom dia, Isadora, linda. Isadora, achou dificuldade de mudar o horário? A Isadora estava lá todos os dias às 4h15 da manhã. Eu falei, quem estava acostumado a acordar às 4h15, eu continuei acordando, né? 3h50, meu relógio biológico apareceu. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vou esperar. Já deu. 6h15. Vamos lá. Eu estou fazendo de lado porque depois tinha acostumado, né, Isadora? Imaginei. Oi, Luciene, linda. Bom dia. Pessoal, então vamos lá. Nossa live hoje é a primeira semana, eu não sei se vocês perceberam, mas na primeira semana nós tiramos... Foi uma semana onde nós ficamos tirando os empecilhos daquilo que impedia vocês de vencer a procrastinação. E a partir de agora, nós vamos começar a usar ferramentas mais massivas para que você alcance. Então, o que é importante, Thalita? Como que a gente funciona? Como que funciona uma mente? Como que a gente realiza mudanças? A primeira coisa, a gente olha o estado. É como se você fosse construir uma casa, certo? Você vai construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é pegar a planta, né? Você olha o terreno, limpa o terreno. E foi isso que nós fizemos na primeira semana. Então, vocês viram que nós tocamos bastante na dor, limpamos. É como se fosse também uma despensa, onde a gente vai lá, tira tudo que tá lá dentro, limpa a despensa, joga algumas coisas fora e começa a guardar somente aquilo que serve. E é isso que nós vamos fazer. A live de hoje, ela fala sobre definindo prioridades, tá? Então, na semana passada, nós fizemos metas, aprendemos a gerenciar o tempo, né? Aprendemos a meditar, várias coisas que poderiam te impedir. E hoje nós vamos definir as prioridades. E primeiro eu quero que a gente ore, tá? Para que o Senhor nos dê clareza. Senhor, bom dia, Deus, mais uma vez. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê clareza, abre a nossa mente, Senhor, para que nós consigamos definir as prioridades que realmente interessam para nós, as prioridades que realmente importam, Deus. E isso vai nos trazer, Senhor Jesus, clareza na nossa mente, para que nós tomamos, Pai, para que nós possamos tomar as atitudes corretas na nossa vida e no nosso dia. Em nome do Senhor Jesus, fale comigo, me use, Deus, para falar com essas pessoas e que elas possam ouvir, Pai, aquilo que elas precisam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que eu orei, né? Para que cada um possa ouvir aquilo que precisa. Achei tão interessante. Eu perguntei para vocês o que vocês aprenderam na live durante o desafio, e uma das pessoas colocou para mim assim, que eu preciso servir mais e não ser servida. E, gente, eu não falei isso na live. Eu não falei isso em nenhum dos dias do desafio, né? Mas o que o Senhor falou com essa pessoa foi isso. E eu achei tão interessante, porque às vezes uma única palavra que nós falamos, porque a palavra de Deus, ela toca na nossa vida de todas as formas. E ela sentiu isso. Então, muitas coisas que nós falamos, né, e que nós ouvimos, cada um vê de uma forma diferente. É por isso que nós precisamos ter amor, ter empatia, né, pelas pessoas, porque cada um enxerga o mundo de uma forma, acredite. Então vamos lá, definindo prioridades, gente. E achei tão interessante que eu fui ler qual é o sinônimo de prioridade. Sabe qual que é um dos sinônimos de prioridade? Escolha. Escolha. Qual é a sua escolha hoje? Esses dias eu falei com a... Bom dia, bom dia, bom dia, amor, bom dia, Carolina. Um dos sinônimos, né, então, de prioridade é escolha. Esses dias eu estava atendendo uma mentorada
e ela precisava muito agir, fazer algumas coisas, e ela estava procrastinando, e eu falei assim, que dia? Me fala o dia que você vai realizar isso. Aí ela falou assim, porque nessa sexta-feira vai acontecer isso, na outra semana vai acontecer aquilo. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei o nome do namorado dela. Eu falei, seu namorado, e se a vida do seu namorado depender de você realizar isso, que dia que você vai fazer isso pra mim? Aí ela falou assim, amanhã à tarde. Eu falei, então você consegue fazer isso? Ela, consigo. Gente, ela fez, tranquilamente. Então é muito engraçado que a prioridade, ela realmente é escolha. É uma escolha, né? É você definir o que é a minha escolha hoje. Qual é a minha escolha hoje? O Daniel, engraçado, ele não sabia o tema da live. Não sabia. Minha escolha é ouvir a voz de Deus, ele disse. Porque nós falamos isso ontem, né? Nós reunimos com nossos filhos ontem e perguntamos para eles, né, o que eles queriam. E todos eles falaram isso, que nós queríamos crescer de forma espiritual, né? Nós estamos começando a planejar o nosso 2025, mas é claro, sem deixar de viver o 2024 ainda, é claro, mas nós estamos começando a auxiliar eles nesse processo e nós também. Qual que é a sua escolha? Você que está me ouvindo aí, escreve aí, qual que é a sua escolha hoje? O que você escolhe hoje? E como que a gente define prioridades, né? Como que a gente define isso? Eu queria falar algo pra você sobre a neurociência, tá? A neurociência, ela nos ensina que o nosso cérebro precisa de estrutura e clareza para funcionar de forma eficaz. Exatamente. Nos ajuda a tomar decisões assertivas quando você tem clareza. É por isso que desde o dia 21 eu estou falando para você sobre defina metas, escreva lá na lista o que você quer. Por quê? Porque a nossa mente ela é seletiva, ela funciona dessa forma. Quando você tem clareza do que você quer, você consegue alcançar o objetivo. Você sabe quando você tem clareza, eu quero ir daqui até Goiânia. Entende? Você precisa colocar lá no mapa, eu quero ir de Rialma a Goiânia, entendeu? E você vai chegar tranquilamente. Com o passar do tempo, isso começa a tornar, se você vai muito, isso começa a tornar automático, você não precisa nem mais falar. E aí a nossa mente, ela precisa disso, ela precisa de tempo e repetição. Deixa eu te explicar algo. Tudo que nós fazemos por pelo menos 3 meses, ele se torna crônico na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que é muito negativa, tem mais ou menos 3 meses que você é negativo, isso é crônico, é uma negatividade crônica. Tudo que é crônico, ele precisa de mais ou menos de mais 3 meses para mudar, porque se torna neurológico. Eu estava explicando hoje, conversando lá com o nosso personal, explicando, o Daniel tem uma alteração e ela é crônica. Então, se tem mais de 3 meses, é crônico, precisa de tempo e repetição para que mude, porque já se torna uma informação neurológica, entendeu? Então, Thalita, eu não faço atividade física há anos, há 3 meses, é crônico, você precisa de tempo, repetição e escolha, e decisão, eu decido ir, porque a sua mente, ela vai começar a bloquear, e os bloqueios, gente, na verdade, aparentemente eles são ruins, mas os bloqueios na nossa vida, eles são uma forma de proteção. O que é um bloqueio? O seu cérebro, o seu coração, a sua mente, ele te protege. Você viveu um momento de dor na sua vida, e ele te protege, porque ele não quer que você acesse aquilo de novo, né? Você viveu um estupro, né? E eu tô falando isso porque eu conheço a história de alguns de vocês que estão aqui. Sua mente não quer que você acesse, né? Então ela bloqueia aquilo ali. Você viveu uma rejeição, você viveu uma vergonha, você foi envergonhado na frente das pessoas. Então seu cérebro, ele quer te proteger. Na verdade, ele é uma forma de amor. Eu quero te proteger porque eu não quero que você passe por isso. Vocês se lembram de eu falar pra vocês que a minha mãe, como ela viveu a rejeição do meu pai, a minha mãe sempre me protegeu, porque ela não queria que eu vivesse aquilo, né? Que eu vivesse uma rejeição, que eu vivesse uma dor. Então, olha, filha, você não vai depender nunca de ninguém, né? Você não vai depender de homem, porque ela queria me proteger. Mas nem sempre essa é a melhor proteção, porque o ideal é que a gente consiga acessar isso, ser curado e transbordar isso. Ontem, durante a reunião da clínica, eu estava falando sobre gerenciamento de estresse
E aí uma pessoa falou assim, e quando é alguém que não tem como ser tirado da sua vida, né? E eu falei assim, olha, realmente os pais, né, que são pessoas que não tem como você tirar da sua vida, você ama, aceita, honra e transcende. Você vai além, né? Os pais nós precisamos amar, honrar, aceitar e transcender. Nós precisamos ir além. Exatamente isso. Mas quando a gente fala de prioridade, nós estamos falando de escolhas. Qual é a sua prioridade hoje? Eu queria que você analisasse isso. E a sua prioridade, ela precisa não, acredite, ela sempre vai estar ligada a algo eterno, senão não vai fazer sentido para você. Senão você vai fazer isso por um tempo e depois você não vai fazer mais. Thalita, por que você está falando isso? Eu já falei pra vocês por que eu falo tanto de viver o presente, por que eu falo tanto que nós precisamos focar no eterno, por que eu falo tanto que você precisa ter um propósito de vida. O Toniel não sabia o tema e ele me mandou um vídeo agora, eu achei muito interessante, de um médico falando qual é a prioridade da sua vida, quais são as prioridades, e que ele já, o médico não, é um pastor, que já foi no leito de várias pessoas que estão em estado de morte. E essas pessoas, quando você pergunta, né, o que ele estava falando, que vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, do desafio, essas pessoas elas não pedem, eu quero ver meus troféus, eu quero ver meus carros, né, eu quero ver o dinheiro que tem na minha conta, qual que é o seu último pedido? Geralmente ela quer ver as pessoas que ela ama. E isso deveria ser a nossa prioridade, não no leite morte. E é por isso que eu falo tanto isso pra vocês, gente. Porque eu já estive nesse leito de morte. Todas as pessoas que vivem uma experiência quase morte, eu já vivi isso algumas vezes, elas têm uma visão diferente da vida. Por quê? Porque eu já cheguei lá. Eu sei como é que é o final. Eu sei como é que é. E chega lá, você não quer saber de nada. De nada. Você quer saber realmente das pessoas que você ama. E você nem se arrepende do que você fez, se arrepende do que você não fez, se arrepende de não ter abraçado mais, se arrepende de não ter amado mais, de falar para as pessoas que você ama. Você quer pedir perdão. E eu falo isso para vocês, para que viver isso de novo? Para que você não precisa viver isso, né? Eu já vivi por você, eu já vi, eu já encontrei lá. E eu já vivi, inclusive, o mesmo exame, que é da mesma forma da cirurgia, por 13 vezes. E eu ainda vou ter que viver ele algumas vezes. E o exame, todas as vezes do exame, a gente tem que assinar um monte de papéis onde fala do risco de morte, do risco de ficar paraplégica, tetraplégica, de ficar em estado vegetativo. E todas as vezes é como se fosse uma lembrança pra mim, Thalita, pode ser o seu último dia. E eu queria perguntar isso pra você, porque às vezes é difícil definir as prioridades. E a prioridade que eu quero te perguntar e se hoje fosse o seu último dia? E eu quero que você acorde todos os dias e pense isso. Mas eu não quero que você pense isso para sua dor. Eu não quero que você pense isso para sua tristeza. Eu quero que você pense isso porque você vai conseguir definir a prioridade daquele dia. Você vai conseguir definir a prioridade em cada coisa na sua vida. E se hoje fosse o meu último dia? Todas as vezes que eu tenho que fazer o exame, olha pra você ver. Todas as vezes que eu tenho que fazer o exame, né? E no outro dia eu quero dormir com a Isabel. Eu durmo com ela. E eu creio em Deus desde o primeiro dia, desde a primeira cirurgia, desde quando a minha chance de vida era muito pouca, né? Era 30% de chance de vida para viver em estado vegetativo. A minha chance de vida ela era muito pouca, sabe? E mesmo assim, eu criei no Senhor. Eu estava crendo no Senhor e eu continuo crendo. Mas mesmo assim, quando ela bate na porta, quando a morte ela bate na porta, você consegue definir a prioridade. Então, todas as vezes que eu assino aqueles papéis, um dia antes de ir fazer, né, a arteriografia, eu quero dormir com a Isabel. E eu quero ficar grudadinha nela. E eu não queria que você não precisa viver isso para definir suas prioridades. As suas prioridades elas vão ser definidas hoje. Você pode viver isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Lá em Mateus 6:33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa precisa ser a nossa prioridade. A nossa prioridade precisa ser no eterno.
Thalita, mas você fala tanto de sucesso, de carreira, de prosperidade. Eu falo sim, gente, nós podemos viver isso, mas isso não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade, ela precisa ser nas coisas eternas. Pode prestar atenção. Sabe aquilo que você tanto sonhou? Aquele carro que você tanto sonhou? Sabe aquela casa que você tanto sonhou? Sabe uma bolsa que você tanto sonhou? Sabe um celular que você tanto sonhou? Você lembra quando você adquiriu ele? Lembra, não lembra? Mas passou. Agora você lembra dos momentos felizes que você teve com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com o seu marido, com a sua esposa, com alguém que você ama. Isso é eterno e é isso que faz sentido. Nossa vida, gente, é uma viagem e ninguém vai sair vivo dela. Ninguém vai sair vivo dela, acredite. Se você tem 20 anos, provavelmente você vai viver mais 60. Se você já tem 40, você pode viver mais uns 40. Se você já tem 50, é menos. A nossa vida é uma viagem, ninguém vai sair vivo dela. Então aproveite a paisagem. Essa deveria ser a sua prioridade. Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Como você agiria? Você ia ficar com raiva dessa pessoa que você tá? Você ia? Você ia continuar com raiva dessa pessoa? Ou você ia lá pedir perdão? Você ia deixar o orgulho ficar te roendo do jeito que ele tá te roendo, a raiva ficar te matando do jeito que ela tá te matando aí, sabe? A ambição, a angústia, a ansiedade, a depressão, você não ia. Então viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Exatamente isso. Isso é definir prioridade. Então é muito fácil definir prioridade. Eu posso te dar 1 milhão de ferramentas. Quando eu fiz esses cursos, essas imersões de comportamento, de neurociência, de coaching, de PNL, programação neurolinguística, gente, eu aprendi mais de 1000 ferramentas. Eu podia te dar 1 milhão, mas a única ferramenta que eu vou te dar hoje para você definir sua prioridade é: e se hoje fosse o seu último dia? Qual seria a sua prioridade? Qual seria a prioridade na sua família? Qual seria a prioridade lá no seu trabalho? Pense comigo que se hoje fosse seu último dia. Hoje é o seu último dia de vida. É o último. E pode ser, gente. E pode ser. E pode não ser o seu, mas pode ser o do seu marido. Pode ser o do seu filho. Pode ser o da sua mãe. Pode ser o do seu pai. O que você faria de diferente? Você continuaria agindo da mesma forma que você está agindo? De forma mecânica, com raiva, com angústia, guardando mágoa? Você não iria. Então hoje, no dia 9, que o tema é definindo prioridades, eu preciso que você viva como se fosse o último dia da sua vida. Como você cuidaria do seu corpo? Como você cuidaria da sua alimentação? Como você cuidaria dos seus filhos? Como que você agiria com a sua mãe, com o seu pai? E eu quero que você se pergunte agora, o que realmente é importante para mim nesse momento da minha vida? Você só tem 12 horas de vida. O que é importante para você nessas 12 horas? E eu quero que você pense, que você coloque 2 coisas na balança. Viva como se fosse o último dia da sua vida, mas eu quero que você pense nas consequências como se você ainda fosse viver por 100 anos. Porque às vezes eu falo pra você, viva como se fosse o último dia e você vai gastar todo o dinheiro. E aí você não vai trabalhar hoje. E aí você... Não é assim. Viva todos os dias da sua vida como se fosse o último. Mas pense nas consequências como se você ainda fosse viver por 100 anos. E defina as prioridades. Eu quero que você pense nas áreas da sua vida que são importantes. E como você vai agir hoje, qual prioridade? No seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual, com seus filhos, como você vai agir hoje? Eu quero que você haja como se fosse o último dia da sua vida. Definir prioridade é isso. Existem inúmeras ferramentas, inúmeras... Wellington, bom dia! O Wellington fez curso comigo, nós temos curso junto em São Paulo. Existem inúmeras prioridades, inúmeras ferramentas que a gente possa... Nákia, bom dia! Danilo, tudo bem? Existem inúmeras prioridades, inúmeras coisas que você pode agir na sua vida como prioridade, inúmeras ferramentas, mas a maior delas é: e se hoje fosse o último dia da sua vida? Como você agiria? E é dessa forma que eu quero que você haja, como se fosse o último dia da sua vida. Eu quero deixar uma tarefa para você. A primeira coisa, se você conseguir escrever aí agora, você vai colocar assim, ó, querido dia, 29 de outubro de 2024. Hoje é o último dia da minha vida.
Se você não quiser colocar o último, que às vezes é muito triste, coloca hoje é o único. Hoje é o único dia da minha vida, que afinal de contas é, gente. Hoje é o único dia que você pode fazer alguma coisa. Hoje é o melhor dia da sua vida, porque você só pode fazer alguma coisa hoje. Ontem já virou história. Amanhã ainda é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Só tem como você definir as prioridades hoje. Só tem como fazer aquilo que você quer fazer hoje. Por mais que nós planejamos o futuro e que eu vou ensinar para vocês, inclusive amanhã eu vou ensinar vocês como usar um planner, uma agenda, e até o final do desafio nós vamos falar sobre o planejamento de 2025. Por mais que a gente planeje o futuro, gente, ele é uma mentira, ele não existe. Não existe futuro, só existe presente. Tem como você viver um presente de forma melhor, mais organizada, mais planejada, com mais clareza, mas sempre será presente. Então não foque lá, foque aqui. É importante que durante o planejamento, agora eu já comecei, por exemplo, os planejamentos estratégicos das empresas, o meu planejamento do Otoniel e dos nossos filhos, o que nós vamos fazer o ano que vem. Eu já comecei a planejar isso, mas quando chegar lá, gente, não é futuro, é presente. Então o único dia da sua vida é hoje, ele é o melhor dia, é o único dia que você pode agir, é o único dia que você pode fazer alguma coisa. Então eu preciso que você faça. Eu preciso que você faça. Eu preciso que você acesse os seus bloqueios, sim. No começo da live eu disse que os bloqueios, eles são uma forma de amor. Exatamente, Danilo, dia 29. Único dia desse mês. Hoje eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, excelente. Eu com medo, a Gisele, e eu com medo de algo que não existe, mas é fato. Gente, os nossos medos, a neurociência ela fala isso. Nós temos medo de coisa que nunca vai acontecer. O nosso maior medo é o medo do futuro e ele nem existe, gente. Ele nem existe. Ele nem existe, só existe presente. Então foca no presente, muda suas atitudes hoje. Coloque as prioridades hoje. E aí quando é amanhã, que é futuro, e que na verdade quando chegar amanhã é presente de novo, você vai fazer diferente. A Bíblia diz, dê a cada dia o seu mal. Pra que andar ansioso? Se o passarinho, gente, que é tão lindo, não planta, não faz nada e Deus alimenta ele. Né? Os lírios do campo, nem Salomão, na sua maior riqueza, ele se vestiu tão bem como os lírios. Ainda mais nós, que o Senhor nos ama tanto. As nossas dores. Hoje eu li, quando eu acordei, eu li João 9. Né? E aí nasceu uma pessoa cega, né? Um menino nasceu cego. E aí Jesus foi curar esse menino e o pessoal perguntou, por que ele nasceu cego? É por causa da família dele? Por causa dos pecados da família? E Jesus falou assim, não, é para honra e glória do Senhor, é para glorificar o Senhor. E eu tenho vivido algumas lutas esses dias, né? Quem não? E aí eu entendi, tudo é para honra e glória do Senhor, é para que nós estejamos melhor, nos tornamos pessoas melhores. A nossa vida ela precisa resplandecer a glória do Senhor em todas as nossas atitudes. Quando Danilo fala isso, hoje eu vou fazer o bem sem olhar a quem, ele tá falando assim, ó, quer saber? Eu não vou olhar se eu tô com raiva dessa pessoa, se essa pessoa merece, se ela não merece. Eu simplesmente vou amar de forma incondicional como eu sou amado, porque eu sou pecador, eu sou errado. Eu erro todo dia e Deus me perdoa todo dia. E eu levanto e eu respiro. E eu tenho ar para respirar. E eu tenho comida na minha mesa. Por mais que às vezes esteja difícil, Ele me ama sem olhar. Eu vou fazer isso pelo próximo. Porque eu preciso resplandecer. O único propósito da sua vida é resplandecer a glória de Deus em tudo que você fizer. A Gisele é professora. Ela precisa resplandecer a glória de Deus como professora. Eu sou mãe, eu preciso resplandecer a glória de Deus como mãe, como esposa, na minha empresa. Ontem eu entrei nas minhas empresas e orei por elas. E falei, Senhor, ainda falei algo pro Senhor, porque eu vi o filme A Forja, né? E o filme ele fala que o Senhor, ele tira algumas coisas de nós, que para nós brilha os nossos olhos, para que a gente coloca ele como primazia, como prioridade na nossa vida. E eu falei, Senhor, e eu entrei dentro daquelas empresas e eu orei por ela, e Deus sabe, quem conhece a minha história, sabe o quanto foi difícil para eu alcançar aquilo. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor me pedir essa empresa, eu te dou. Ela já é sua, faz dela o que o Senhor quiser. Mas se o Senhor pedir, Senhor, eu não tenho apego nisso. Ela é sua, ela é sua. O que você está disposta a abrir hoje?
E uma das pessoas que está aqui na live, que está no desafio, falou pra mim assim, e se Deus me pedir algo tão importante, né, que eu nem sei? Eu falei assim, olha, Deus pediu pra Abraão, o filho dele, e ele ia entregar. Mas ele só queria ver o coração. O Senhor, ele só quer ver o nosso coração. Ele não quer mais nada de nós. Ele não precisa de sacrifício nosso. Nós estamos aqui, estamos vivendo esses 21 dias onde nós estamos fazendo um jejum, né, tomando água, cuidando da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo e do nosso espírito. Mas o Senhor não precisa do seu jejum. Ele não precisa que você jejue por ele, não precisa de sacrifício, né? Ele já morreu na cruz, o sacrifício já foi pago. Quando a gente faz jejum, quando a gente abre mão das coisas, né, não é para Deus. Deus não precisa de nós. Ele não precisa que a gente abençoe ele, ele não precisa que a gente se sacrifique por ele. A única coisa que ele quer é o nosso coração, é a nossa entrega. E o jejum, ele serve para que nós deixamos o nosso ouvido sensível para ouvir. Tem muita gente aqui, quem está aqui que não está entendendo, já é o dia 9 do nosso desafio. 21 dias vencendo a procrastinação, rompendo com a procrastinação e alcançando a abundância. Porque o Senhor, ele quer de nós abundância, ele quer de nós não, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se você não está vivendo abundância na sua vida, em todas as áreas, é porque alguma coisa está fora do lugar. É porque realmente em alguma coisa você não está deixando que Deus entre. O Danilo tá ali tocando a onda da gente, vai lá no fundo, amém, fiquei arrepiado, palavra sabe. Tô muito tempo longe da igreja, ô Danilo. Tá longe da igreja, mas o Senhor está na sua vida, né? E o Senhor te ama, de forma incondicional. Hoje é o único dia da sua vida, Danilo, toma a decisão correta, faça a escolha correta, e eu sei que você vai fazer. E, gente, eu até perdi o que eu tava falando, que eu também fiquei emocionada aqui, Danilo. Porque Deus sabe o quanto eu resisti. Agora eu lembrei o quanto eu resisti para fazer esse desafio. E eu iniciei esse desafio depois que eu li o livro Mais Esperto que o Diabo. E foi a segunda vez que eu li. E no livro fala que nós somos alienados, né? Que o diabo ou o mal ou qualquer coisa que você achar que é o mal na sua vida, ele tenta nos alienar na forma de procrastinação. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito, um ciclo perfeito, Adão e Eva. Todos os dias eles comiam, eles bebiam, eles não precisavam vestir roupa, era um ciclo perfeito. Veio o pecado e destruiu tudo. Mas a natureza, ela não foi destruída pelo pecado. Ela não foi tocada pelo pecado. Então, os animais, né, e as plantas, elas continuam o ciclo correto delas. O que dá errado é tocado por nós, né, por causa do nosso pecado. Mas eles continuam um ciclo ali perfeito. E por que nós não conseguimos, Thalita? Por que tanta procrastinação? Porque nós estamos tão frustrados por causa do pecado. Mas em Deus tudo pode ser restituído. Tudo pode ser restituído. E quando eu falei desses 21 dias e que eu falei pra todo mundo no começo, gente, ó, é maravilhoso, mas vai doer. E eu falei, nós vamos entrar na crisálida. Vocês sabem o que é a crisálida? A crisálida é quando a lagarta, ela entra dentro daquele casulo antes de virar borboleta. E aparentemente parece que a lagarta tá paradinha lá dentro da crisálida, mas não tá. Ela tá fazendo muita força, muito esforço para ela deixar aquele corpo dela e para ela conseguir virar borboleta e voar. E nós estamos dentro da crisálida, gente, tá doendo. Sabe por que tá doendo? E às vezes teve muitas de vocês aqui que já me falaram, Thalita, tá doendo. Tá difícil. E aí você pensa assim, nossa, mas quando eu não tava, né, buscando a Deus desse jeito, quando eu não tava jejuando desse jeito, tava muito melhor, eu não tava vendo isso, eu não tava vivendo isso. Você sabe por quê? Porque os seus olhos estão sendo abertos e você tá enxergando, na verdade, o que tá acontecendo. Não mudou nada, não tá pior, acredite. Você só está vendo as coisas com clareza. E todos os dias nós iniciamos a nossa live aqui dessa forma. Né, trazendo clareza. Senhor, traz clareza para mim, aquilo que realmente eu preciso ver. Me dá os seus olhos, Senhor. Quando Danilo disse assim, ó, hoje eu quero fazer o bem sem olhar a quem, você tá falando, Senhor, me dá os seus olhos, eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha. E eu quero te perguntar isso hoje. Quando você for definir as suas prioridades e que você colocar pessoas aí na sua vida que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, eu quero que você olhe ela com os olhos do Senhor, como Deus olharia para essa pessoa. Quando você ouvir algo, não ouça com os seus ouvidos, não. Ouça com os ouvidos do Senhor. Fala, Senhor, me dá os seus ouvidos. Como o Senhor está ouvindo isso aqui, Deus? Me conta.
Senhor, quando eu for falar, que as minhas palavras sejam as palavras do Senhor. Como o Senhor falaria? Deus, quando eu for tomar uma atitude, quando eu for tomar uma decisão hoje, não deixa eu tomar por mim não, Senhor. Como o Senhor agiria hoje? E mais uma vez eu quero te fazer a pergunta. O que você faria hoje se fosse o último dia da sua vida? Como você definiria as suas prioridades? Como se fosse o último dia da sua vida. Dia 29/10/2024, às 6h44, é o dia da sua escolha. É só hoje que você pode definir algo. É só hoje, tá? Você pode definir prioridades. É só hoje que você pode fazer alguma coisa para sua vida, porque hoje é o único e hoje é o melhor dia da sua vida. E eu quero que você tome as melhores escolhas. E agora eu quero que você feche os seus olhos, para vocês que estão aqui, que não estão no nosso desafio. Se vocês quiserem entrar no grupo, pode entrar. São 21 dias, hoje é o 9º dia, mas não tem problema. Na quinta-feira eu vou fazer um resumo às 8 da noite de tudo que nós já vivemos até aqui. As lives estão todas salvas, você pode vivenciar de uma por uma das lives dos 21 dias. E nós estamos fazendo um desafio, sim, para vencer a procrastinação e alcançar a abundância. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós estamos lendo um livro, nós estamos bebendo água a quantidade correta, nós estamos fazendo um jejum, nós estamos acordando mais cedo para assistir às lives, nós estamos fazendo tarefa, né, uma tarefa diária para realmente romper com a procrastinação e alcançar e acessar essa abundância em todas as áreas da nossa vida. E tem sido maravilhoso viver esses momentos aqui. São 70 pessoas no grupo. E como eu fico feliz. Como meu coração, ele se alegra em poder viver isso. No final de cada live nossa, nós fazemos uma visualização. Nós enxergamos lá na frente aquilo que nós vamos viver. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos. Respirasse bem fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Eu quero que você se conecte com você. Quem estiver dirigindo não precisa fechar os olhos. Mas eu quero que você respire fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se você não agradeceu ainda por esse ar, eu quero que você agradeça. Eu quero que você agradeça. Deus, obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada, Deus, pelo dia 29 de outubro de 2024. Porque hoje é o único dia da minha vida. Deus, obrigada porque hoje eu entendi que a vida é uma viagem, que ninguém vai sair vivo dela. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero viver o meu propósito de resplandecer a glória do Senhor em tudo que eu fizer. Eu quero que você visualize você vivendo esse dia. Eu quero que você comece a visualizar as pessoas que você vai encontrar. Eu quero que para todas você abra um sorriso. Eu quero que você fale para elas o quanto elas são amadas. Eu quero que você visualize, assim que encerrar essa live, você ligando para alguém pedindo perdão para ela. E você ligando para alguém também, se você não tiver ninguém para pedir perdão, tá? Eu quero que você perdoe alguém. Eu quero que você ligue para alguém e você fala que você ama essa pessoa. Seja seu marido, sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Por favor, hoje é o último dia da sua vida, hoje é o único, hoje é o melhor. Visualiza isso acontecendo. Eu quero que você visualize agora ao seu redor uma luz que te cobre, uma luz todinha inundando você, aonde você estiver aí. Visualiza isso. Se você puder estar de olho fechado, eu quero que você esteja de olho fechado. E eu quero que você concentre em todas as prioridades que nós falamos hoje. Qual é a prioridade na sua vida espiritual hoje que você vai tomar? Qual é a prioridade que você vai assumir hoje no seu casamento? Nos seus filhos, nas suas finanças, na sua saúde, na sua mente, no seu bem-estar. Qual é a prioridade? Eu quero que você visualize ela. Visualiza ela. Veja cada uma delas na sua frente como uma luz brilhante. E concentre-se em uma das prioridades. Concentre nela. Como você sente quando você alcança ela? Como você sente quando você visualizou que você alcançou essa prioridade? Eu quero que você sinta isso. Quero que você sinta a alegria, a sensação maravilhosa disso. Eu quero que você se imagine agora abraçando uma pessoa que você precisa abraçar, uma pessoa que você ama muito.
Abraça essa pessoa. Sabe esse sentimento? É esse sentimento que você vai ter quando você alcançar cada uma das suas prioridades. É esse sentimento de amor, de abundância, de resultado. É esse sentimento de conquista. E é isso que eu quero que você viva nesse dia. Dia 29/10/2024 é o único dia da sua vida. É o único. É o melhor dia da sua vida. É o único. É o único que você pode fazer alguma coisa. E eu quero que você defina suas prioridades hoje, de acordo com isso. Para vocês que estão no grupo, eu vou mandar lá no grupo a tarefa de hoje. Mas a prioridade é definir a prioridade, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Eu quero que você respire bem fundo. E eu quero que você sinta essa luz inundando o seu corpo. E refletindo, trazendo paz. E te trazendo alegria. Respira bem fundo. Conecte com você agora. Comece a agradecer. Agradece, porque hoje foi o melhor dia da sua vida. Agradece porque você viveu intensamente, como se fosse o último dia da sua vida. Agradece porque você conseguiu colocar as prioridades. Você chegou no final do dia e não tem frustração. Agradece pelo ar que você está respirando. Agradece até pelos problemas que você está vivendo, porque eles vão te levar para o próximo nível. E quando você quiser, no seu tempo e no seu jeito, pode voltar para cá. Eu quero que você escreva aqui embaixo, definir as prioridades. Hoje é o melhor dia da minha vida. Escreve isso. Escreve aqui embaixo nos comentários. Escreve em algum lugar que você esteja aí na sua frente. Hoje é o único dia da minha vida e eu vou fazer a diferença. Hoje eu vou assumir a minha vida como protagonista da minha história. Já chega. Os bloqueios, eles não vão me impedir. Os bloqueios, eles não vão me afetar. Eu já entendi. Hoje é o último dia da minha vida. Hoje é o único dia da minha vida. Hoje é o único dia que eu posso fazer alguma coisa diferente para minha vida. E eu quero que você tome essa decisão hoje. Eu quero que você faça essa escolha hoje. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor, Leninho, o melhor dia da sua vida. Acredite nisso. Com fé, acredite nisso. É o único dia que você pode fazer alguma coisa e você vai fazer. O Senhor vai trazer. Hoje eu vou ser a protagonista da minha vida. Sim, senhora Fernanda. Hoje é o melhor dia da sua vida. É o único dia. É o único dia que você pode fazer alguma coisa. É o único dia que você pode tomar as prioridades, as rédeas da sua vida. E viver sim, olhando como se a vida fosse uma viagem, que ninguém vai sair vivo dela. Mas enquanto nós estivermos vivendo essa viagem, nós vamos aproveitar a paisagem. Nós vamos resplandecer a glória do Senhor através da nossa vida. Dia 9 do nosso desafio, 29/10/2024. O dia que você tomou a decisão de assumir as rédeas da sua vida, de viver as prioridades da sua vida em todas as áreas. Hoje, em nome de Jesus. Excelente dia para vocês, gente. Hoje é o melhor dia da sua vida. Um beijo. Que Deus te abençoe muito. Oh, meu amigo, amém, amém, amém. A Kênia, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu vou dar o meu melhor pra mim. Amém, Gisele. Tenha um dia abençoado, um dia próspero. Hoje é o melhor dia da vida de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, gente. Fiquem com Deus.